Bem, eu tô aqui para dar um aviso importante. Um aviso, infelizmente, não muito legal. Eu tô aqui para avisar de que a frequência dos resumos vai diminuir e dessa vez bastante. Existem alguns motivos, só que no máximo são 3. O primeiro é que o retardado aqui, ele não terminou de ler todos os volumes da novel. Eu acabei ficando tão focado apenas nos vídeos que eu ainda tô só no final do volume 15 e ainda tem bastante ainda pra falar. O segundo é porque eu preciso de um período de tempo maior pra sempre editar os vídeos. Eu sempre pegava muito do meu dia, ou eu sempre tentava o mais rápido possível sempre postar os vídeos, e isso meio que acabou me afetando um pouco e afetando um pouco a minha saúde, porque sempre todo dia eu fico fissurado em querer fazer o vídeo do resumo e eu acabei percebendo que isso está afetando um pouco a minha saúde e eu preciso pegar um pouco mais leve. E o terceiro motivo pra mim, se não o mais importante, é porque eu não quero ficar me focando só em resumo da novel de Slime, cara. Eu também quero trazer vídeos sobre os outros animes, até mesmo sobre os animes da temporada, cara. Porque infelizmente eu sem querer acabei fazendo o que exatamente eu não queria. Fazer muitos vídeos sobre apenas uma obra e as pessoas que se inscreverem no canal começarem a me ver só por causa dessa obra. Que eu acredito que já seja muitas pessoas que já se inscreveram me veem só por causa dos resumos. Mas eu também quero que me vejam por causa de outros vídeos de outros animes que eu posso acabar falando ou até mesmo recomendando, cara. Mas no final, agora por conta desses 3 motivos, a frequência agora dos resumos vai diminuir bastante. Tanto para eu conseguir tempo para ler a novel, tanto porque eu preciso realmente dar uma acalmada, tanto porque eu não quero me focar só nisso. E são esses os 3 motivos. Como eu disse, não vou parar, mas a frequência vai diminuir muito. Eu sinceramente peço desculpas por isso, mas infelizmente é algo que eu preciso fazer. Mas que tal a gente aproveitar esse resumo que hoje eu acabei de postar para vocês? Hoje então eu vou trazer o resumo do volume 13 e com essa sendo a parte 2. Com esse aviso dado, então vamos para o resumo. Na entrada do labirinto subterrâneo, soldados do exército imperial foram atraídos um após o outro. Eles estavam em filas organizadas. Seus movimentos não eram nem um pouco tensos e todos eram bem comportados. Kalgúrio, que era o líder do corpo, estava bem confiante sobre a invasão. Só que o problema começou quando a comunicação entre os dois lados foi interrompida repentinamente. O que, após pensar um pouco, Kalgúrio pôde ver que a cada 1000 soldados a estrutura do labirinto mudava, o que fez ele pensar que aquilo era uma ameaça para fazê-los abandonar o labirinto. Com esse julgamento em mente, ele logo mandou continuar com o ataque ao labirinto. Mas mal sabia ele que foi nesse momento que o destino do exército imperial foi selado. Um dia já havia se passado e mais de 350.000 soldados já entraram no labirinto, praticamente já metade do exército. Porém, não se sabia se eles estavam vivos. O exército do Império, a cada andar, estavam sofrendo mais baixas e dificuldades. Eles encontraram armadilhas de até slimes que não eram afetados por ataques físicos, até armadilhas com armas químicas que envenenavam os olhos e a garganta. Os inimigos monstros também eram outro problema. Cada monstro que eles encontravam eram monstros diferentes e com jeitos de combates diferentes. No andar 70, os soldados estavam tendo dificuldades contra os necromantes, mas para o seu azar, eles chegaram até o andar do Adalman, que de novo não fez nada para matá-los, e dessa vez nem Albert entrou em ação. Quem aniquilou todos os soldados foi o dragão morto-vivo de estimação deles. Do andar 70 até o 79, os soldados tiveram que enfrentar muitos insetos que eram maiores do que o comum. Mas mesmo depois de muito esforço matando esses insetos, eles infelizmente terminaram a sua jornada quando eles chegaram até o andar onde estava a Pito, que para acabar com seus oponentes apenas invocou mais de 1000 abelhas legionárias, e os soldados reunidos nesse andar foram todos mortos em menos de 10 minutos. E já do andar 82 até o 90º andar, foi possível encontrar vários tipos de criaturas, desde um macaco branco com QI alto que podia liberar lâminas de vácuo em todas as direções, até um cachorro que podia criar espelhos, confundir o seu inimigo e assim poder matá-lo. Disse que macacos, coelhos, ratos, tigres, cobras, ovelhas, pássaros e cães são feras demoníacas da família dos animais. São as 8 tribos sob a Kyuubi, apenas alguns bichinhos fofos. Todas essas bestas mágicas eram as caudas da besta de 9 caudas Kumara, que hoje não era mais infantil, e sim bonita. Alguns sacrifícios vieram até ela, e ela apenas aceitou.
alguns dias já tinham se passado desde a invasão, e o número de sobreviventes do labirinto apenas chegou a 0. Muitas batalhas interessantes aconteceram durante a invasão do labirinto. Uma delas foi a Batalha de Apito contra um soldado chamado Minute, que infelizmente acabou a matando, pois ele tinha uma habilidade muito poderosa que controlava a gravidade. Mas claro, Minute não saiu ileso dessa batalha, que realmente foi muito difícil. Mas mesmo que ele estivesse muito ferido, ele ouviu uma voz, dizendo que ele era digno. E seguindo a voz, ele foi até o 80º andar. E após chegar ao local, ele encontrou alguns soldados que eram bem fortes. E diferente de alguns andares, esse andar era muito mais agradável. E eles precisavam esperar um tempo para eles poderem encontrar o chefe do andar. E depois de esperar esse tempo e o Minute também se regenerar, o portão que estava trancado finalmente se abriu. E então o grupo vê o chefe do andar. O nome do chefe era Zagion, que no volume anterior conseguiu a sua forma humanoide. Ele estava meditando em cima de vários corpos, e após ver que os desafiantes chegaram, ele se apresentou e deu boas-vindas ao grupo. E logo se iniciou a batalha. Quer dizer, na verdade, o massacre. O Zagion, em menos de 3 segundos, já matou um dos soldados do grupo com apenas um soco. Sim, um soco. E logo depois, ele cortou outro soldado do grupo em 2. E logo após a morte desses dois, o penúltimo membro do grupo ficou revoltado por ter seus companheiros mortos, e então atacou o Zagion com o corte dimensional. Mas isso não adiantou, pois Zagion usou a defesa absoluta da habilidade Uriel Senhor dos Votos, o que não causou nenhum dano a ele. E para finalmente terminar com essa batalha, Zagion apenas estendeu a sua mão e a balançou usando o raio dimensional, cortando a fodenda subdimensão, ou em outras palavras, ele praticamente fez uma desconexão espacial. Assim, em menos de 1 minuto, ele matou todo o grupo. Aquela luta unilateral foi tão impressionante que até o próprio Rimuru ficou em choque. Mas para poder mostrar o potencial de Zagion, nos volumes anteriores foi dito que Veldora tinha treinado Zagion. E não só isso, como Benimaru e Diablo também lutaram contra ele. E as chances de vitória do inseto com certeza não eram nulas, o que demonstrou o enorme potencial que o Zagion tem. E também com a sua vitória dessa luta praticamente unilateral. Outra batalha que aconteceu e também foi bem triste foi a batalha de Kumara contra um soldado chamado Kansas, que foi ninguém além de o responsável por, além de no passado atacar o seu lar, também foi o responsável por ter matado a sua mãe e também por ter a vendido para o Clayman. E vendo que o responsável por destruir a sua vida ia entrar no labirinto, Kumara tinha pedido para que Kansas fosse teletransportado para o andar dela e assim conseguir fazer a sua vingança. E eu digo que essa batalha foi triste por um simples motivo. O motivo é que o Kansas tem uma habilidade que acabou perturbando bastante Kumara. Basicamente, o Kansas tinha uma habilidade única chamada Maroto, onde depois de matar uma criatura, ele poderia invocar essa mesma criatura e assim usá-la em combate. Para ser bem mais simples, a habilidade dele é parecida com a do Sung Jin-woo de Solo Leveling, onde todos os monstros que ele matava podia ser trazido de volta à vida como sombra. Então, agora com os dois frente a frente, a batalha entre os dois finalmente se iniciou. Kansas invocou algumas feras mágicas, mas o que fez Kumara ficar perplexa foi por aquelas feras mágicas serem as antigas caudas da sua mãe morta. Mas mesmo depois dela contra-atacar com as suas caudas, Kansas fez algo que deixou ela completamente perturbada. Kansas tirou todas as feras da luta e logo ele invocou apenas uma fera, que era uma raposa negra, mas essa não era uma raposa qualquer. Kumara pôde perceber que aquela raposa era na verdade a sua mãe. Ver aquilo deixou ela completamente perturbada. E aproveitando então um momento de fraqueza, Kansas junto da raposa negra foram para cima dela. Mas então, lembrando do seu treinamento, Kumara recuperou a sua calma e então trouxe de volta todas as suas caudas. Com a sua compostura recuperada, ela segura os dois ataques que estavam vindo na sua direção. Ela destrói a raposa negra sem nenhuma hesitação. E então,
com as suas próprias caudas, ela finalmente coloca um fim na vida de Kansas. Esta era a Kumara de 9 caudas, possuindo uma beleza sedutora, aliada à vontade generosa do aço até o ponto da frieza. Apesar de perder o seu lar, a atual Kumara tinha um lar ao qual ela podia voltar, e essa era a coisa mais importante para a Kumara atual. Dessa forma, ela se vingou com sucesso. Sua mãe não poderia sobreviver, mas ela havia encontrado sua dignidade. Esse incidente deixou o coração de Kumara satisfeito, então ela sorriu do fundo do seu coração. Alguns dias já haviam se passado e mais de 530 mil soldados já foram mortos. Assim, agora Rimuru já estava com mais de 770 mil almas dentro do seu corpo. Então, ele logo começou a conversar com Benimaru sobre o que fazer contra os soldados restantes que ainda não entraram no labirinto. Eles logo chegaram à conclusão de mandar um exército para poder matar os soldados restantes. E como líderes, eles iriam mandar Shion, Diablo, Carreira, Geld e Momiji, que entrou no meio da conversa para fazer o seu tal papel de esposa. E depois do exército ter sido decidido, todos se juntam em algum lugar que não foi especificado porque a tradução não colaborou muito nessa parte, ou não foi dito direito mesmo. E nesse andar, o Rimuru iria teletransportar todo o exército para o sol. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Zoe avisou que do lado de Burmund estava tendo uma luta entre Traine e alguém. E como ordem, ele foi até a luta para saber o que estava acontecendo. Depois dessa ordem, o exército foi teletransportado para o solo, e os únicos que sobraram no local foi Rimuru e Benimaru. Eles então iam voltar para a sala de controle, mas eles acabaram sendo interrompidos quando Masayuki e alguns de seus companheiros foram até eles. E o motivo do Masayuki chegar até o local era que ele estava tendo problemas em manter a cidade do labirinto sob controle. E durante esse pequeno desentendimento que eles estavam tendo, foi possível ouvir algo estranho vindo de Bonnie, o companheiro de Masayuki. Ele então deu alguns passos para trás e usou uma magia divina, Santa Purificação da Fronteira, que segundo uma rápida pesquisa por eu não ter encontrado nenhuma menção sobre ela, ou o volume não entrar em detalhes, é um campo sagrado onde seres mágicos superiores seriam enfraquecidos, e foi exatamente isso que aconteceu. Bonnie então, após se revelar traidor, entra em um combate de espadas contra Benimaru, que por conta do campo não estava conseguindo usar toda a sua força, e enquanto ele lutava, Rimuru estaria protegendo Masayuki e um companheiro dele. Só que enquanto a luta de Benimaru estava acontecendo, Rimuru pôde ouvir por meio da rede de comunicação Chloe o chamando a atenção. Então, com esse aviso e usando a aceleração de pensamento, ele desvia de um flash de luz negro que estava direcionado ao seu peito. E depois de desviar desse ataque, Rimuru pôde ver que o responsável pelo ataque surpresa também era uma companheira de Masayuki e que também era uma traidora. O nome dela era Jill, que usando uma Ultimate Skill estava invisível, mas sem perceber, ela estava sendo seguida por Chloe, que logo após ser chamada de pequena, se transformou em sua forma adulta e começou a lutar contra Jill. Bonnie e Jill, para poder então aumentar o seu poder, pegaram um pingente que começou a emitir um forte brilho, e assim os seus poderes foram aumentados. Benimaru, após retomar sua batalha contra Bonnie, ele embanhou sua espada Lotus vermelha nas chamas negras, mas mesmo conseguindo encurralar o seu inimigo, seus ataques foram anulados por Bonnie, o que deixou Benimaru com um olhar de desgosto, enquanto para o lado de Chloe, ela estava tentando acertar Jill, que não estava lutando contra ela, e sim fugindo para ganhar tempo até Bonnie matar Benimaru e assim conseguir ajuda na batalha. O Rimuru infelizmente não podia fazer nada, pois sempre que ele tentava ajudar na luta, Bonnie ou Jill sempre lançavam um ataque à cidade do labirinto, assim obrigando a ele a apenas conseguir defender Masayuki. A Chloe, ainda tentando alcançar Jill, decidiu fazer uma aposta. Ela ia usar a habilidade final Rei do Espaço-Tempo Yug Sothoth para então poder acabar com a batalha. Mas infelizmente quando ela foi usar a habilidade não funcionou. Ela não conseguiu usar pois ela não tinha energia o suficiente para controlar a habilidade. E então, após a falha, ela voltou à sua forma criança, mas logo conseguiu voltar à sua forma adulta, apenas voltando à estaca zero. Rafael então chegou com um aviso dizendo que os inimigos foram analisados, e ele então disse que as habilidades de Bonnie e Jill eram muito semelhantes, o que significava
que aquelas habilidades não eram deles, e sim, na verdade, habilidades emprestadas de alguém. E depois de conseguir essa resposta, Rimuru teve uma ideia. Ele então se conectou com Benimaru através do corredor da alma e depois usou a separação absoluta na espada de Benimaru, revertendo a defesa absoluta que estava na espada e compensou com a severidade absoluta. Enquanto com Chloe, Rafael apenas deu energia o suficiente para que ela pudesse controlar Yog-Sothoth. Assim, com a sua espada embanhada na severidade absoluta, Benimaru conseguiu matar Bonnie, o partindo em dois na cabeça, enquanto Chloe conseguiu finalmente parar o tempo e simplesmente transformou Dio em cinzas. Assim, Bonnie e Dio, que eram traidores, finalmente acabaram sendo mortos. Mas, diferente do que o Rimuru pensava, Rafael logo avisou dizendo que a dupla estava secretamente com pulseiras de ressurreição. Assim, mesmo mortos, eles foram revividos no solo, deixando Benimaru e Chloe um pouco irritados com a situação. Mas, após matar os traidores, Chloe escoltou Masayuki até a cidade do labirinto e Rimuru, junto de Benimaru, voltou à sala de controle, onde logo encontraram Zoe e Train, junto de um prisioneiro. Esse prisioneiro era Laplace, que como mensageiro de Yuki, iria dizer para eles terem cuidado com Bonnie e Dio. Mas não só isso, como ele deu algumas informações sobre Danada e sobre o assassinato de Gatra. Mas, como eles já sabiam algumas dessas informações, eles apenas procuraram um jeito de retardar Laplace e então voltaram para a grande tela. Kalgúrio, que continuava no solo, estava aborrecido por nenhum dos soldados ainda terem retornado. Mas, enquanto ficava inquieto, um suboficial entrou na tenda em que ele estava. Esse suboficial era Misha, uma das cabeças dos Cerberus que representava a mulher. Misha conseguiu retornar à tenda para avisar Kalgúrio de que nenhum dos soldados enviados conseguiu sobreviver, o que foi algo que deixou Kalgúrio e todos os soldados presentes em choque. Mas, ainda não sendo o suficiente, um soldado chamado Krishna, que foi uma das vítimas de Zegion, que felizmente conseguiu voltar à vida por ter uma pulseira dada pelo próprio Gadra, chegou no meio da conversa para avisar, dizendo que o labirinto era perigoso. E também avisando sobre Zegion, dizendo que se só ele, que nem era um Lorde Demônio, era muito poderoso, era melhor nem querer saber qual seria a força de Rimuru. Todos os soldados, após ouvirem aquilo, foram consumidos pelo medo e imploraram a Kalgúrio para ser dado a ordem de retirada. Mas antes que ele pudesse dizer algo, uma voz baixa e inundante ressoou na tenda para anular a ordem de Kalgúrio, dizendo que isso seria problemático e de que o seu senhor não permitiria que isso acontecesse. A pessoa que disse isso era um velho com alguns fios de cabelo loiros e uma barba branca. O seu nome era Agera, e ele, além de ser um subordinado de Carrera, foi escolhido para ser o emissário de Rimuru, dando oportunidade para os restantes dos soldados se renderem. E assim, eles seriam transformados em escravos. Assim, com a mensagem dada, Agera se retirou do local, e Kalgúrio ficou ainda mais perturbado e indeciso com a situação, já que ele queria que pelo menos alguns soldados pudessem sair vivos. Só que mesmo que ele aceitasse se render e virar escravos, não havia nenhuma garantia. Então, Kalgúrio tomou a decisão de continuar com a guerra, tanto por orgulho, tanto para poder enviar um mensageiro para o Império. E com um sorriso amargo, ele pede para Misha voltar para Yuki e contatar o Imperador. Mas o problema é que ela precisava de alguém para protegê-la. E para sua sorte, Bonnie e Dio chegaram ao local e se ofereceram para serem os guarda-costas dela. Assim, com tudo decidido, todos os soldados restantes, que eram menos de 220 mil, foram invadir o labirinto para fazer um ataque suicida, para poder dar uma oportunidade para Misha. Então, algum tempo antes do exército do Império invadir o labirinto, Carrera, que estava ansiosa para entrar em ação, estava preparando uma magia nuclear para poder matar todos os soldados. Mas Agera, que voltou do seu trabalho de mensageiro, estava tentando evitar que isso acontecesse, pois, diferente de Testarossa e Última, Carrera era alguém que não costumava se segurar muito, já que antigamente ela dava muitos problemas para o Leon com sua magia nuclear. Agera tentou até o último momento impedir que Carrera exagerasse no ataque, mas, infelizmente,
ele não conseguiu a tempo, porque o exército do Império já estava começando a invadir o labirinto. Então, vendo que sua tentativa acabou dando errado, ele decidiu fazer o total contrário ao que ele estava fazendo. Ele, junto de uma outra serva, começou a incentivar Carira a usar toda a sua força para poder brilhar e dar orgulho ao Rimuru. E depois do incentivo e os soldados começarem a invadir, Carira, sem se segurar, usou a magia nuclear. Colapso da gravidade, uma magia tão poderosa que acabou criando um buraco negro, onde, perturbando o campo gravitacional do planeta, criava uma supergravidade localizada, e quem quer que fosse pego nesse local seria completamente esmagado. E foi isso que aconteceu com mais de 80% dos quase 200 mil soldados do Império, sobrando cerca de mais de 20 mil soldados ainda. E mesmo que não tivesse matado todos, Carira mesmo assim ficou satisfeita e deixou o resto para Geld e os outros. Assim, para matar os soldados restantes, o corpo de Geld criou uma barreira com seus escudos, empurrando os soldados inimigos para trás. Assim, aproveitando a oportunidade, o corpo de Xion, os soldados bestas e o clã Tengu entraram em ação, matando todos os soldados inimigos de todos os lados possíveis. E para poder finalmente terminar o massacre, Momiji usou a habilidade Chama Vermelha do Céu Monstro. Essa habilidade criou algumas flores vermelhas no céu, mas essas não eram flores comuns. Essas flores acabaram tirando todo o oxigênio do ambiente dos soldados inimigos, matando todos os restantes no campo de batalha. Assim, o corpo inimigo acabou sendo aniquilado. Vários relatórios desesperados foram enviados de volta a Kalgúrio, que depois de apenas ouvir sobre a magia nuclear lançada, ficou mais pasmo ainda do que ele já estava antes. Nesse momento, Kalgúrio nem tinha alguma esperança de vitória, e estava apenas fazendo um ataque suicida. Após receber os relatórios, por mais que tivesse recusado antes, ele decidiu dar a ordem de se renderem e se tornarem escravos para poderem manter a atenção neles e dar tempo a Misha. Mas esses julgamentos foram tarde demais. Dentro da tenda, todos escutaram alguém rindo. Esse alguém era Diablo, que apenas batendo o olho nele, foi possível ver que nem mesmo com todos os soldados naquele local, seria possível vencer o inimigo. Ele então se ajoelhou e começou a conversar com Diablo para poder ganhar tempo. Mas Diablo apenas pergunta: "Você não está tentando ganhar tempo, está?" Ele logo depois mostra os corpos de Bonnie e Jill, mas o corpo de Misha não estava lá. Isso porque por conta da tal trégua que Rimuru tem com Yuki, Diablo deixou ela ir. E só pra avisar, eu não faço a mínima ideia que desgraça de trégua é essa que os dois estão tendo, já pela desgraça que o Yuki cometeu no volume 11. Quem saber de onde é essa trégua, fala aí nos comentários, porque eu vou querer saber. Todos os soldados, tirando Kalgúrio, tentando esconder o seu medo, desembanharam as suas espadas e tentaram atacar Diablo, mas, para a infelicidade de todos eles, Diablo apenas estalou os dedos e todos os soldados caíram no chão, como se eles tivessem as suas almas sugadas, que foi exatamente o que aconteceu. Apenas com um estalar de dedos, Diablo conseguiu sugar a alma de todos os soldados naquele local. E após ver aquela cena, imediatamente depois, as emoções de Kalgúrio saturaram e então explodiram. E quando isso aconteceu, ele acabou despertando e sua força começou a aumentar. A morte de seus parceiros o deixou sentindo raiva, desespero e medo, e isso se tornou a chave para ultrapassar seus limites. E ele então evoluiu para um santo, e com agora o seu novo poder, ele foi atacar Diablo muito confiante. Mas seus ataques foram bloqueados, e Diablo apenas tira sarro da cara dele, dizendo que ele não está preparado para esse poder ainda. E mesmo sabendo que ele não era páreo, ele tentou até o fim lutar contra Diablo, mas infelizmente seus esforços foram em vão. E então, a sua alma foi tirada. Sentindo seu corpo envolto de um calor suave, Kalgúrio acordou de repente. Após ver que estava vivo, ele rapidamente começou a olhar em volta, e ele viu que perto dele estava o corpo de alguns soldados como Bonnie e Jill, mas não só os corpos, como perto estava uma donzela de cabelo azul prateado, que era Rimuru. Enquanto Rimuru não percebia Kalgúrio, ele foi passando a sua mão perto dos corpos dos soldados mortos, e assim, depois de fazer isso, foi possível ver que os soldados começaram a ter pulso de novo. Após ver isso, Rimuru finalmente percebeu que Kalgúrio acordou, e então perguntou se ele se sentia bem e se lembrava do seu nome. Kalgúrio apenas confirmou, dizendo que sim,
E isso deixou Rimuru aliviado. E depois de algumas perguntas sobre o que estava acontecendo, Rimuru apenas respondeu de que todo o exército do Império estava morto e de que ele estava os trazendo de volta à vida para serem seus peões. Bom, pelo menos isso era a desculpa que o Rafael inventou. Assim, depois de voltar para a visão do Rimuru, é explicado que ele pegou a alma de todos os 700 mil soldados mortos e eliminou o núcleo do coração das almas deles. E para trazê-los de volta à vida, ele transplantou uma alma antropomórfica nelas. E com esse procedimento, isso possibilitava trazer os soldados de volta à vida. Mas infelizmente tinha um efeito colateral. Os soldados que fossem revividos iriam estar mais fracos comparado com antes, já que o poder da alma deles acabou sendo tirado. O Rimuru estava trazendo seus inimigos de volta porque ele não queria que as críticas ventosas sobre Tempest se tornassem ruins. E por mais que fosse uma decisão bem precipitada e que desse possibilidade de dar bem ruim, ele sabia que nenhum soldado seria estúpido o suficiente de se virar contra ele depois da demonstração do poder da nação. E então logo depois, todos se reúnem no andar 70, onde se reunia todos os 700 mil corpos dos soldados mortos. Alguns, infelizmente, não poderiam ser trazidos de volta, pois alguns dos motivos era porque alguns não tinham mais carne, e também porque os que morreram de medo e desespero acabaram perdendo o seu eu mais importante, impossibilitando a ressurreição. Assim, com Rafael fazendo todo o trabalho, todos os 700 mil soldados foram ressuscitados com sucesso. E naquele dia, a guerra de agressão do Império pode ser descrita como um fracasso total.